Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12. Glória a Deus. Consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso de seus dons. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segunda a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Até aqui somente, irmãos. Amém. Glória a Deus. Aqui, irmãos, essa palavra fala sobre a consagração a Deus. E fala sobre a humildade e fidelidade no uso de seus dons. Então aqui o apóstolo Paulo, irmãos, orientava aos romanos que rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Quer dizer, Paulo orientava aos romanos dizendo, por amor de Deus, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso corpo, que é o vosso culto racional. Então aqui, irmãos, Paulo, ele ensinava os romanos que apresentasse os corpos deles em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por que ele dizia? Porque é bem provável que muitos que estavam ali, com seus corpos, eles desagradavam a Deus. E o nosso corpo, irmãos, é templo do Espírito Santo. O nosso corpo, irmãos, ele é nosso, é a nossa carne. Mas é por ele, irmãos, que nós louvamos a Deus, que nós pregamos a palavra de Deus, que nós falamos de Deus. Então é muito importante que nós tenhamos o nosso corpo em sacrifício vivo, ou seja, não fazer, irmãos, aquilo que a nossa carne quer, fazer aquilo que é bom e agradável ao nosso Deus. É claro, irmãos, que a nossa carne, o nosso corpo, o nosso ser, ele precisa de um lazer, ele precisa de estar com a família, precisa de passear com os netos, brincar com os netos, brincar com a própria família, se divertir, mas tudo tem um limite. Irmão, eu não lembro ter pregado essa palavra. Já prego a palavra desde 89. Portanto, 33 anos. Eu nunca me lembro de ter pregado essa palavra com essa exortação. Mas é assim que o Senhor coloca para pregarmos nessa noite.
que nós tenhamos cuidado, irmãos, que com aquilo que nós servimos a Deus, nós temos que fazer de uma forma santa e agradável a Deus. E essa palavra, irmãos, é um ensinamento para nós. É um ensinamento, porque quantos que às vezes estão andando de uma forma que desagrada a Deus e às vezes não está nem percebendo. Às vezes já virou um costume, já virou normal, mas hoje faça uma reflexão na tua vida. Faz uma reflexão por esta palavra, se tudo aquilo que você faz com o teu corpo está sendo agradável a Deus. Porque se o Senhor manda essa palavra, irmãos, é porque tem necessidade. E muitas vezes Ele quer te usar de alguma forma, ou quer te usar mais você na obra, e às vezes alguma coisa que você faz, que você nem percebe, está impedindo o operar de Deus na tua vida. Irmãos, é a palavra que Deus coloca no nosso coração para pregar. Essa palavra, irmãos, é para fazer nós olhar para frente. É para fazer, irmãos, nós olhar para Deus. Olhar para Jesus Cristo. Essa palavra é para nos tirar, irmãos, do estado que nós estamos, para nos colocar num estado melhor. Então, creia nesta palavra que o Senhor está mandando nesta noite, que nós não escolhemos para pregar, mas Deus colocou no nosso coração para que fosse lida e exortada para essa irmandade que está presente e para a irmandade que está ouvindo à distância também. E glória ao nome do Senhor. Irmãos, e aquele que é ouvinte, praticante da palavra de Deus, ele é abençoado na terra, ele é abençoado na família, é abençoado no seu trabalho, é abençoado na escola, onde você colocar a planta do teu pé, você será abençoado. Não está escrito, irmãos, lá em Deuteronômio, que no monte de Gerizim tinha um monte que era da benção e tinha um monte da maldição. E lá no monte da maldição era dito: se guardares os meus mandamentos, será abençoado na terra. Se guardares os meus mandamentos. Ou seja, é condicional. Se guardar o meu mandamento, será abençoado na terra. E no outro monte que era da maldição, também tinha sentença de maldição para aqueles que não seguiam a palavra de Deus. Então está aqui, irmãos, consagração a Deus. Vamos essa noite, irmãos, fazer um propósito dentro do nosso coração de fazer uma consagração a Deus. Consagrar. Vamos melhorar nossa oração. Vamos melhorar o nosso palavreado. Vamos melhorar, às vezes, até a nossa alimentação. Melhorar o nosso olhar também. Irmãos, é consagração a Deus. E tenho certeza que uma igreja consagrada, irmãos, ela sempre será vitoriosa. Glória a Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então isso aqui é uma sequência, né, irmãos? Consagração e não experimentar, não se conformar com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quer dizer, quanto mais você tiver entendimento, mais você será transformado diante de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Irmãos, aqui não está falando de ser limitado na escola, no estudo, não. Tem coisa, irmãos, que é da minha alçada. Então aquilo eu tenho obrigação de fazer, eu tenho direito de fazer. E tem coisa que não é da minha alçada. O que eu tenho a ver
com a vida do irmão Bruno? Nada. O que ele tem de ver com a minha vida? Nada. O que eu tenho que ficar sabendo da vida dele, ou da irmã, ou do irmão? Então, irmãos, quando você se encontrar em algum lugar que alguém está fazendo você saber mais do que você precisa saber, tenha prudência diante de Deus. Tenha prudência. E se alguém falar alguma coisa de você que não é verdade, fique em paz também. Porque você tem que ser você tem que ter a tua personalidade. E não ser dirigido por alguma coisa que alguém fala sobre você. Não. Fale o que quiser sobre você. Se você estiver dentro da palavra, glória ao nome do Senhor. Você sempre será vitorioso, sempre será vitoriosa. Essa palavra, irmãos, é uma palavra de um grande ensinamento para nós. É uma palavra, irmãos, que vem trazendo para nós conhecimento, consagração e sabedoria. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Os irmãos percebem que na família, quando alguém fica doente, todos sofrem, não é assim? Aqui na igreja, olha a lista de oração que tem aqui. Por quê? Porque, irmãos, somos membros um dos outros. E nós sentimos a dor do nosso irmão, e sentimos a dor da nossa irmã, do nosso amigo, do nosso vizinho. Nós somos membros. De modo que, tendo diferentes dons, agora vem uma outra parte. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Quem aqui, irmãos, que acredita em profecia? Pode levantar a mão. Eu acredito, irmãos. Eu acredito em profecia. Eu nunca corri atrás de profecia. Mas muitas profecias que alguém profetizou para mim, cumpriu na minha vida. Inclusive esse ministério que nós estamos, ele foi formado, irmãos, por profecia. E não era um profeta famoso, não. Da minha parte, foi um jovem que saiu lá de trás de um culto que eu atendi e veio aqui na frente, quando acabou o culto, e pregou tudo o que aconteceu, ele pregou para mim aquele dia. E eu fiquei quietinho, não duvidei e também não fiquei entusiasmado, mas as coisas foram acontecendo conforme Deus colocou na boca dele. Então, você pode ser um profeta de Deus? Claro que pode. Pode. Você está consagrado a Deus? Você sente que você é um homem consagrado, uma irmã consagrada? Se Deus te der uma profecia para orar com a mão na cabeça de alguém, determinar uma libertação, profetizar uma coisa boa, nunca seja um profeta de coisa ruim, viu, irmãos? Não seja profeta de coisa ruim. Pode ser um profeta conselheiro, mas profeta de maldade, de coisa ruim, não. Mas de benção, de bom conselho, de uma ajuda, pode ser profeta. Se você se sente consagrado para isso, pode profetizar que Deus cumpre. Glória a Deus. Se é ministério, seja em ministrar. Ou seja, ministre bem aquilo que Deus deu na tua mão. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Né, irmãos? Aqui, todo domingo de manhã, vem as crianças aqui em cima e vem uma irmãzinha para ler um versinho para elas repetirem. Aliás, primeiro vem a oração, né? A oração do Pai Nosso. E nesse domingo teve uns versinhos também. Então essa irmãzinha está ensinando. Ela está se dedicando a ensinar. Quando essas crianças estiverem adultas, elas vão lembrar. Aquela irmãzinha me ensinou a orar. Aquela irmãzinha me ensinou eu a cantar. Ela me ensinou eu a recitar. E ela vai lembrar
do que ela recitava. Como aqui, irmãos, quantos que estão aqui dentro, que era pequenininho, criancinha? Glória a Deus. Aleluia. E você recitou, não é? E nunca mais saiu do teu coração. E ainda que você foi, às vezes você saiu, foi embora, afastou até da presença de Deus, mas aquilo que você aprendeu, você não esqueceu. E hoje você está aqui dentro de novo. Glória a Deus. Aleluia. Então, aquele que ensina, que haja dedicação em ensinar. Os irmãos que ensinam música, irmãos, que coisa maravilhosa. É uma arte, irmão, que cura a enfermidade, que cura a depressão, que manda a tristeza embora. Irmãos, desenvolve as crianças, não é assim, irmão André? Uma criança que estuda música, junto com a música ele está aprendendo matemática, ele está aprendendo dinâmica, ele está aprendendo respiração, ele está aprendendo uma arte, não é assim? As irmãs aqui hoje tocando esse instrumento, no começo foi difícil, não foi? Até pegar a embocadura, mas aprendeu, porque teve alguém que se dedicou e te ensinou. Pois aprendeu o dedilhado no instrumento, foi difícil, mas aprendeu, nunca mais vai esquecer. Tocar é que nem andar de bicicleta, aprendeu uma vez, não esquece mais. Então, irmão, olha que coisa maravilhosa. Então, o que ensina com dedicação. O que exorta, usa esse dom em exortar. Aquele que tem o dom de exortar a palavra, de exortar alguém, de exortar um assunto, exorta use. Isso é um dom de Deus. É um dom de Deus. Porque exortar não é só exortar a palavra. Não. Eu posso exortar um outro assunto. Pegar um livro de alguma teoria, de alguma coisa, exortar aquilo também. O que reparte, faça com liberalidade. Quer dizer, não é parcial. O que reparte para aquele que tem que repartir. Ele não reparte só para quem é amigo dele. Ele reparte para aquele que precisa ser repartido. O que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. Irmãos, todos nós que estamos aqui dentro, nós temos um dom. Todos. Independente, todos têm um dom. Agora vem uma pergunta: como que está o exercício do seu dom? Você está exercitando? Você ensina aquilo que você sabe? Não estamos falando, irmãos, só aqui dentro da igreja. Não. Às vezes você tem uma profissão e você tem lá um estagiário, ou você tem um colega de trabalho, você faz questão de ajudar ele, de passar para ele aquilo que você sabe. Tem um ditado que diz assim, que quanto mais você ensina, mais você aprende. Mas quanto mais você distribuir, mais você recolhe também. Então, você que tem a sua profissão, você que tem pessoas do teu lado que precisa de uma orientação, às vezes até uma moça que trabalha em serviço doméstico, que você pode ajudar, ou você sendo uma doméstica que pode ensinar alguma coisa para a tua patroa, ensina, porque isso é dom de Deus. Isso é dom de Deus. O ensino não é só para aquele que é formado, que é diplomado, não. Todo mundo que tem uma experiência, que todo mundo tem experiências diferentes. Tem um que nasceu lá no Rio Grande do Sul, ele teve uma forma de viver. O outro nasceu lá no Amazonas, aprendeu uma outra forma de viver. E um pode ensinar coisas para o outro. Então, o ensino é dom de Deus. Então, não feche a tua mão daquilo que você sabe. Não feche a tua mão. Reparta com liberalidade. Porque quanto mais você repartir,
mais você vai ficar sábio, mais você será abençoado. Glória ao nome do Senhor. E se formos falar aqui, irmãos, da pregação do Evangelho, aquele que tem, irmãos, conhecimento da Sagrada Escritura, e às vezes fecha a boca, não reparte. Quantas pessoas que precisam ouvir, irmãos, o som do Evangelho, e você está fechando a tua boca, você está fechando o teu coração. Então hoje a palavra vem nesse sentido, para que nós sejamos, irmãos, dispenseiros das coisas materiais e das coisas do céu também. É a palavra, Deus seja sempre louvado. Amém.